Pegue a Bíblia Sagrada, abra comigo em Deuteronômio, no capítulo de número 28. Eu quero ler com você o versículo de número 47. Diz assim: O Senhor lhes dará tudo o que é bom, mas se vocês não o servirem com alegria e gratidão, serão escravos dos inimigos que o Senhor mandará contra vocês. E vocês os servirão com fome e com sede, sem roupa e precisando de tudo. E Deus tratará vocês com crueldade até os destruir. O princípio aqui é isso: é servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor com júbilo, servir ao Senhor com entusiasmo, mas é servir a Deus de todo o quê? O coração. Não basta a pessoa vir à igreja por vir. Não basta você entrar aqui por estas portas simplesmente para dizer: eu não tinha outro lugar para quê? Para ir, aí eu decidi vir à igreja. Deus não quer que você faça isso. Porque, vamos ser sinceros, se tem uma coisa que é horrível, é você ver uma pessoa num lugar que era para ela estar empolgada, animada, entusiasmada, e ela está assim, fazendo pouco caso. Você já imaginou, você chama alguém para uma festa e a pessoa vem de mau grado? Você consegue enxergar isso ou não? Você enxerga que a pessoa está ali praticamente obrigado? E vem cá, você não tem nem poder para ver, e você vê. Imagine o nosso Deus, que é o quê? Todo poderoso. Quando nós lemos esse texto, eu encontro o Senhor nos ensinando e dizendo assim: que se você não servir a Ele com alegria, com júbilo e com entusiasmo, no tempo da abundância, no tempo da fartura, no tempo da prosperidade, então servirás os teus inimigos com dor, então você vai servir os teus inimigos com falta de tudo, então servirá os teus inimigos com fome, sede, nudez, pobreza extrema, ou seja, falta de tudo. Já que você não quer servir a Deus com alegria, então vai servir o inimigo com tristeza. Você acha que isso acontece nos nossos dias ou não? Eu vou entrar aqui em alguns detalhes e eu gostaria que você entendesse. Nós estamos na semana da Páscoa, ou no mês da Páscoa, e eu estou falando para as pessoas acerca do Cordeiro da Páscoa. Até porque o mundo prega uma mentira, que é o coelho. E esse ano a Páscoa vai cair exatamente no dia 1º de quê? Que é o dia do quê? E caiu no dia certinho, porque a Páscoa que o mundo prega é um coelhinho, que é símbolo da fertilidade. É uma Páscoa de chocolate, tudo docinho e gostoso. E a Páscoa relacionada ao chocolate é algo cheio de prazer. É prazeroso, dá muito prazer. Mas olha só, a Páscoa é uma mentira tão grande, porque ela prega para as pessoas, primeiro, o coelhinho, que dentro da Bíblia o coelho é um animal imundo. Amém, pessoal? A Bíblia considera o coelho como um animal o quê? Imundo. E eles transformaram a Páscoa em coelho, em algo prazeroso. Qual que é o prazeroso? Chocolate, dá prazer. E é uma mentira. É uma tremenda de uma mentira. O coelho é um símbolo de fertilidade. Só que a Bíblia ensina que a Páscoa é o contrário de tudo isso. Primeiro, que a Páscoa é o Cordeiro da Páscoa, que é uma referência a quem? Ao Senhor Jesus. Segundo, que na Páscoa não tinha nada de doce. Na Páscoa eles comiam ervas o quê? Amargas, para lembrar do tempo do sofrimento, para lembrar do tempo da escravidão, do tempo do choro. Então olha só, olha o oposto disso. Ao invés de ervas amargas, a Páscoa de hoje é o quê? Docinho, docinho. É doce, 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 igual chocolate. É o contrário. Então por isso que eu estou ministrando isso aqui para você hoje. E nós falamos que é uma ordem de Deus. Deus determinou que todo ano fosse celebrado o Cordeiro do quê? Da Páscoa. Todo ano. Que isso fosse feito por memória, de geração em quê? Perpetuamente, ou seja, Deus determinou isso. O Cordeiro é uma oferta extraordinária que a gente coloca diante de Deus de livramento. O Cordeiro é a figura que Deus escolheu para o resgate de todo o primogênito.
Foi por isso que lá no Egito, quando Israel estava preso no Egito, Deus ordenou que fosse feito o sacrifício do cordeiro. Um cordeiro, ou o sacrifício do cordeiro, tirou Israel das mãos do faraó, que era o maior império no momento. O maior exército do mundo foi destruído através de um sacrifício do cordeiro. Os magos, os encantadores, os feiticeiros do faraó, eles eram poderosíssimos na época. Eles eram tudo que você puder imaginar de hoje, de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, voodoo, magia negra. Tudo que você tem uma ideia hoje acerca disso é a ralé daquilo que eram os magos e os feiticeiros do Egito. Até hoje, quando alguém fala qual é o lugar mais cheio de mistério e ocultismo na cultura do mundo, ou qual é o lugar que é o berço de tudo isso, alguém diria o Egito, porque o Egito é um lugar cheio de mistérios. Os magos e feiticeiros, macumbeiros do faraó, eles eram tão fortes naquilo, nas suas artes místicas, que tudo que Moisés foi lá e colocou diante deles, eles reproduziam igual. Moisés chegou com um cajado que Deus mandou e colocou o cajado no chão, ele se transformou em uma serpente. Os magos e os feiticeiros do faraó fizeram o que, pessoal? A mesma coisa. Quem entende isso? Então era um macumbeiro o quê? Da pesada. Mas com o sacrifício do cordeiro, toda aquela macumbaria, toda aquela feitiçaria, tudo aquilo foi o que, gente? Foi destruído. Eles saíram de escravos para livres, de escravos, de fracassados, derrotados, vencidos, para serem príncipes, de pobre para rico, em uma noite. Porque tudo que eles pediam aos egípcios, eles lhe davam: vestes, ouro, prata. Vão embora daqui, então me dá um vaso de ouro, toma. Tudo que eles pediram, eles ficaram ricos. E tudo por causa do sacrifício do quê? Do cordeiro. O cordeiro está desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia, antes da fundação do mundo, desde Abraão, desde Isaac, Jacó, os patriarcas. Nós vamos vendo o cordeiro sendo oferecido diante do altar, de Gênesis, Apocalipse, e no Apocalipse encontramos na eternidade o apóstolo João tendo uma visão do céu e dizendo: olhei e vi um cordeiro, os anciões ali chorando e dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Então olhei e eis o cordeiro que foi morto e reviveu, e o cordeiro, as bodas do quê? Do cordeiro, na eternidade. Então o cordeiro é algo extraordinário. Deus está nos ensinando aqui através dessa palavra, dizendo: se você não serve a Deus com alegria, com entusiasmo, com júbilo, nos dias do quê? Nos dias do quê? Da abundância, nos dias da prosperidade. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor seu Deus, na época da prosperidade, nos dias, no momento em que havia abundância de tudo, no momento da fartura, no momento que estava dando tudo certo, então você vai servir o inimigo com fome, com sede, com tristeza. Eu estou te ensinando, o meu papel é o quê? É te ensinar. Se você vai crer ou não, isso é você e quem? A verdade é uma só, que às vezes a pessoa ela fecha a mão para as coisas de Deus, às vezes ela fecha o coração para as coisas de Deus. Para Deus eu não tenho, para Deus ela não pode, mas aí ela vai lá e aquilo que ela não fez para Deus, ela acaba fazendo na farmácia. Acontece isso ou não? Quem acha que acontece isso aqui? É batata, é certeiro. Ela fecha a mão para as coisas de Deus, e o que ela não coloca no altar é prejuízo, é perda, é coisas desnecessárias, é o carro que quebra, é o carro que bate. Mas tem seguro, mas aí vai pagar a franquia, R$1.000, R$2.000, R$3.000 da franquia. E era uma coisa o quê? Desnecessário. Aí o fulano vai ter que, ficou ruim, vai ter que passar no médico, aí tem que passar com um especialista. Quanto que é? R$300 a consulta. Vai ter que tomar uma injeção. Quanto que é a injeção? R$200 a injeção. Vai ter que tomar isso aqui, R$300. Eu estou falando alguma bobagem, pessoal? Olha o que a Bíblia está dizendo. Já que você não quis fazer para Deus,
Já que você não quis servir ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com júbilo, então agora você vai fazer para o inimigo, com dor, com tristeza, com choro, com lágrima. Aí você vai gemer, mas vai fazer. É duro isso, é duro, mas é uma verdade. Uma vez que a pessoa não serve com alegria, com entusiasmo, não faz para ele com alegria e com entusiasmo, vai acabar fazendo para quem? Para o inimigo, com dor, com tristeza, com gemido. Quem entende isso? É verdade isso ou não? Continua comigo, versículo 48. Então agora, em meio à fome, à sede, à nudez, à pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o teu pescoço, até que os tenha o quê? Destruído. Quer dizer que se a pessoa não acordar para essa verdade do Evangelho, ela vai pagar um alto quê? Um alto preço. Foi isso exatamente que aconteceu com o faraó, pessoal. A Bíblia diz que Deus mandou Moisés ir lá no palácio do faraó e disse assim: ei, você também vai dar o quê? Um cordeiro para oferecer a quem? Ao Senhor, pelos seus primogênitos. Pelos seus primogênitos. E sabe o que foi que o faraó disse? Eu não conheço o teu Deus. Eu não vou dar o quê? Nenhum cordeiro para o teu Deus. O que foi que aconteceu? Perdeu o primogênito. Às vezes a pessoa para Deus ela fecha o quê? O coração. Você quer um exemplo? Deixa eu te contar. Você gosta de hospital? Quem gosta de hospital aqui? Eu sou apaixonado por hospital, pastor. Toda semana eu estou lá. Deixa eu ver, quem gosta? Tem alguém? Se você falar que gosta, ou você é médico ou enfermeiro. É ou não é? Se você não é médico nem enfermeiro, você não gosta de ir aonde? Vai por quê? Porque precisa. Não é verdade isso? Ninguém gosta, detesta. Pode ter também mais uma opção. Pode ser que você esteja apaixonado pelo médico, ou pela médica, ou pelo enfermeiro, ou pela enfermeira. Aí você gosta de estar lá. Caso contrário, não vai. Sabe quando é que a gente vai no médico? Quando eu não aguento mais de quê? Aí eu digo assim, ó, me leva aonde? Me leva lá que eu estou morrendo. E quando eu chego lá, eu quero ser atendido pelo pior médico. É isso, pessoal? Eu quero ser atendido pelo quê? Pelo melhor médico. Aí quando eu chego lá, eu começo a dar valor ao médico. Quando as coisas estão indo muito bem na minha vida, está tudo certo, está tudo legal, está tudo, é a época da prosperidade, é o versículo 47 lá, é na época está dando tudo certo, na época está tudo bem, da abundância, na época que está tudo legal, eu não estou nem aí para o médico, pouco me importa se ele está fazendo plantão de 24 horas, pouco me importa se ele dormiu ou não dormiu, pouco me importa se ele comeu ou não comeu, pouco me importa se os enfermeiros estão lá, atolados de gente saindo pela janela, pouco me importa, eu estou nem aí para o médico, pouco me importa se tem remédio no hospital ou não tem, pouco me importa se as pessoas estão sendo bem tratadas ou maltratadas, pouco me importa, eu não estou o quê? Precisando. Sabe quando é que eu me importo? Quando eu preciso, aí eu vou lá, aí eu chego, aí se o hospital está bem cuidado, eu digo, nossa, mas fizeram uma reforma aqui, ficou bom, hein? Se os médicos estão atendendo rapidinho, você fala, nossa, que maravilha. Se não está, você fala assim, um absurdo, esse país. É ou não é? Aí ela tem que voltar lá uma semana, 2, 3, aí ela começa a viver o ambiente hospitalar. Aí ela começa a dar valor ao hospital, valor aos médicos, valor às enfermeiras, valor ao equipamento, valor ao remédio, valor ao investimento que é feito na área da saúde. Ela começa a valorizar tudo aquilo. Quanto tempo dura essa valorização? Até ela ficar o quê? Curada. Curou, o que é que ela faz? Tá nem aí mais pro médico. Acabou o médico. Pastor, por que o senhor está contando isso? Simples. Do mesmo jeito que as pessoas buscam o médico, elas buscam a quem? Enquanto as coisas estão dando tudo o quê? Está tudo mil maravilha, a pessoa não está nem aí para quem? Não está, gente, não está. Não está. Ela nem liga para Deus. Ela não liga para o ambiente da igreja. Liga para o ambiente hospitalar. Ela liga para os médicos, para os pastores, para os obreiros, para os enfermeiros. Não interessa se o pastor está em vigília, está orando, se está comendo, não está comendo, não interessa se está jejuando, ela não está nem o quê? Pouco importa.
Mas quando é que a pessoa vai se lembrar? Quando que a gente se lembra de Deus? Quando cala o quê? Escute, isso é uma pessoa ou é a humanidade inteira? O que é que vocês acham? Isso só vale para uma pessoa? Isso vale para quem? Para todo mundo, sem exceção. Ela só se lembra de Deus na hora que o negócio aperta. Aí ela agarra com Jesus, aí ela vem para a igreja, vai para o monte, ora, jejua, faz campanha. Aí ela está o quê? Firme. Quanto tempo dura? Até ela ser o quê? Abençoada. Abençoou, o que ela faz? Tchau. Acabou. Outro detalhe, quando a pessoa chega no médico para ser atendida, ela pergunta para o doutor assim: ô doutor, qual foi a faculdade que o senhor estudou? Ela faz essa pergunta? O senhor fez direitinho as aulas lá, ou o senhor ficava matando aula e o seu pai pagou o diploma lá? Como é que é? O senhor ia bem nas provas? Suas notas eram as melhores ou as piores? E quantos óbitos o senhor já tem? O senhor matou quantas pessoas já, hein? Ela faz essa pergunta? Porque às vezes o cara é um carniceiro, não? É ou não é? Não, ela chega lá e tudo que ele fala, ela o quê? Ela acredita, ela sai dali convicta de que aquilo é a coisa, é o quê? Ela crê. Você que usa o metrô, o ônibus, você entra no ônibus e pergunta para o motorista assim: ô cidadãos, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, o senhor está legal? Está tudo numa night? Você pergunta isso para ele? O senhor não brigou lá na garagem, não? O senhor não brigou com a mulher hoje, não, né? O senhor está suave, não bebeu, não, né? Está legal? Tudo certo? Vamos chegar no destino? O senhor não comprou habilitação, não, né? Está com os pontos tudo estourados, não, né? Está tudo legal? Nada disso você pergunta. Você entra, senta e o quê? Confia que vai o quê? Chegar no seu destino. Só tem um lugar que a pessoa desconfia de tudo. Sabe onde é? Aonde que ela desconfia de tudo? Ela chega aqui, tudo que o pastor fala, ela fala: não é bem assim. Não, mas vem cá, aonde? Eu quero provas. Quero provas. Aonde que isso está o quê? Escrito. Não é bem assim não. Espera aí, calma aí. Com Deus ela fica fazendo o quê? Questões. Com Deus ela demora a crer. Ela demora a acreditar. Eu gostaria que você confiasse mais em quem? Mais em Deus. Eu gostaria que você se voltasse mais para Ele. Sabe por que Deus permite os problemas e as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos todos os dias? Sabe por que todo dia você bate diante de problemas? Sabe por que todos os dias você enfrenta situações difíceis e contrárias na tua vida? Você resolve um problema familiar, surge um problema financeiro. Você resolve um problema financeiro, é um problema com o filho. Você resolve um problema com o filho, é um problema com o vizinho. Resolve um problema com o vizinho, é problema lá na escola. Sai da escola, é na igreja. É problema que não acaba mais. Eu costumo dizer que a pessoa sai de um pepino, dá de cara com abacaxi, resolve abacaxi, já tem outro pronto para descascar. É problema em cima de problema. Você mata um leão hoje, amanhã tem outro leão para você derrubar. E se você não derrubar o de hoje, amanhã são dois. Toda a vida é isso, e vai ser sempre assim. Sabe por quê? Porque se você não tiver lutas, você não tem vitória. E também se você não tiver lutas, você se afasta de quem? De Deus. Deus conhece a gente, pessoal. Ele sabe que se não tiver o problema, a dificuldade. Quando você vai hoje? Eu vou para Cancún. Mas por quê? Vai para a igreja hoje? Não, hoje eu vou para Cancún. Mas semana que vem você vai? Não, mas semana que vem eu estou no Rio. E na outra? Não, eu vou para, como chama lá aquele Beto Carreiro. Não é nem mais Beto Carreiro, é Beto Carreiro ainda, sei lá. E na outra? Eu vou para Orlando. E na outra? Para a praia. E na outra? Não dá, eu não tenho tempo para Deus. Por quê? Porque isso é de quem? Isso é do ser humano. É por isso que Deus permite situações nas nossas vidas, para que a pessoa se volte para quem? Você crê que Deus existe? Quem crê que Deus existe? O texto que eu estou falando com você fala da história de Israel, que Deus fez algo extraordinário por causa de um sacrifício do cordeiro. Eu estou batendo em cima do cordeiro, pregando acerca do cordeiro. A Bíblia diz que vieram os filisteus contra o povo de Israel, e eles estavam aterrorizados. 20 anos que eles estavam na mesma situação, a vida deles não mudava. E o profeta Samuel foi lá e pegou um cordeiro que ainda mamava. Diga assim: um cordeiro que ainda mamava.
Você já imaginou o que é você tirar o filhote de uma cria, de uma mãe? Você pega um pintinho de uma galinha, o que acontece? Ela voa para cima. Ele pegou um cordeiro que ainda mamava, e ele ofereceu em sacrifício a quem? Ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus determinou que não poderia ser oferecido um animal que tinha acabado de nascer, tinha que se esperar 7 dias, para que ao 8º dia ele fosse sacrificado. Mas eu acredito que Samuel fez algo que chamou a atenção de quem? De Deus. Quando ele colocou aquele cordeiro no altar, a mãe estava balindo, gemendo, o brado da mãe, e do bichinho, do filhotinho gemendo, não querendo se afastar da mãe. Ele oferece aquele animalzinho em holocausto diante do Senhor. E os inimigos filisteus, soldados, tropas, estão vindo contra eles. E diz a palavra que Deus ouviu do céu, ouviu o clamor. Eu acredito que ele ouviu o gemido, o balido do animal, de maneira que Deus se colocou de pé no trono. E é como se ele dissesse assim: não, não faça isso, não. E esse não de Deus foi algo tão estrondoso, tão terrível, que a Bíblia diz que abalou o céu. Foi como um grande terremoto, foi como um trovão. Você já se assustou quando dá um trovão assim, daqueles que parece que rasga? Quem já tomou um susto assim? Já? Pensa nisso multiplicado, mas 100 vezes mais. Deus deu um brado tão forte, trovejou, tremeu a terra. E alguns historiadores dizem que foi como um terremoto, porque os inimigos de Israel foram soterrados. Aquilo que era um problema acabou de ser engolido pelo brado de quem? De Deus. No exato momento em que o Samuel estava oferecendo o quê? Eu vou ler com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, por favor. Versículo de número 7 também. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava. Está escrito isso na sua Bíblia também? Um cordeiro que ainda o quê? Mamava. E sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Ele estava ainda sacrificando, o inimigo chegou. E então o que está escrito aí, gente? E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus trovejou, foi tão grande o estrondo que eles ficaram em pânico. Eles foram soterrados, eles foram entulhados, houve um desmoronamento de terra. Acontece isso quando tem muita trovoada? Acontece isso ou não? Geralmente uma pessoa mora em lugar de risco, ela tem até medo de quê? Desses trovões, porque a terra o quê? Treme, e há desmoronamento, há deslizamento de terra. Então o negócio foi tão forte que eles foram o quê? Soterrados. No momento exato em que ele oferecia o sacrifício do quê? Do cordeiro. Quem crê que Deus trabalha em nosso favor aqui? Você crê que Deus guerreia as nossas guerras? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, eu não sei qual é o inimigo que está se levantando contra a tua vida, seja uma doença, seja um problema financeiro, familiar, conjugal, seja o inferno que for, mas eu quero que você entenda, o problema deles era uma batalha, era uma guerra. Deus fez com que aquilo que era um problema fosse soterrado, o problema sumiu, o problema desapareceu. É isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. O sacrifício do cordeiro faz isso, amado. Ele faz com que aquilo que era um problema seja soterrado, seja anulado, aniquilado. Aquilo que era uma enfermidade sumir, desaparecer. Aquilo que era um problema conjugal, familiar, sentimental, financeiro, sumiu, desapareceu. Ele é soterrado, ele é engolido, porque quem está bradando é Deus, e Ele pode todas as coisas. Eu quero que nesta noite Ele troveje sobre a tua vida. Eu quero que haja uma trovoada aqui. Eu quero que Deus venha bradar forte, venha ser algo forte da parte dEle, assim como nós estamos lendo ali, uma trovoada, trovejou, um barulho forte da parte de Deus na tua vida, para que o milagre aconteça. Amém.